Boa noite, pessoal. Olha nós aqui de novo, voltando com mais uma das lives do projeto Construção Mais. E hoje eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui participando conosco nesse 12º encontro do nosso Sei Mais Cast. E em nome do projeto, eu também gostaria de estar agradecendo a presença e disponibilidade de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui conosco hoje. Lembrando que a cada 15 em 15 dias a gente vai ter conteúdo novo no nosso canal no YouTube e no nosso podcast Mais. E então, não deixe de acompanhar nossas mídias sociais para vocês ficarem sabendo de todas as novidades. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e entrem nas nossas redes sociais como o @Construção Mais, sigam-nos e acompanhem as nossas publicações. Pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade e pelo convite de vocês para estar compartilhando aqui, né, algumas informações a respeito desse tema, né, muito importante para a gente da construção civil aí. Meu nome é George Wilson, né, sou formado aqui na UFRJ de Taflotone, formei em 2019, e desde então eu exerço, né, a profissão de engenheiro civil aqui, eu abri uma construtora e estou então, né, até então, levando aí a vida, né, como engenheiro aí, empresário, né, aqui na região de Tofotone e algumas cidades mais próximas, né. E aí nós vamos falar um pouquinho aí, até mais tarde um pouco, a respeito dessa situação aí, da elaboração do plano diretor, né, o que envolve e algumas coisas mais. E vamos estar podendo aí tirar algumas dúvidas e compartilhar com vocês algumas experiências que a gente já pôde passar aí durante, né, essa caminhada que já se foi, né, que a gente já pôde viver aí. Beleza? Muito obrigado pela sua apresentação e por se dispor a estar aqui conosco. E agora, eu gostaria de, antes de começarmos, agradecer a presença novamente dos nossos convidados e no final a gente vai ter um tempo porque a gente vai estar respondendo todas as suas dúvidas que foram surgindo ao longo do nosso bate-papo. Então, se for surgindo dúvida ao longo do momento que a gente estiver aqui na nossa roda de conversa, deixa suas dúvidas aí no chat que mais tarde a gente vai estar acompanhando cada uma delas e solucionando elas aqui dentro da nossa roda de conversa. Então, para dar início à nossa roda de conversa, vou começar começar nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta ela é o seguinte: o plano diretor ele é um instrumento estabelecido na Constituição Federal desde 1988 e regulamenta o Estatuto da Cidade. Então, eu gostaria que você esclarecesse para a gente um pouco do que é esse plano diretor, para que ele serve, qual a sua importância. Então, sobre a questão aí do plano diretor, fica um pouco vinculada, né, para algumas pessoas, uma pequena confusão, né, com relação a código de obras e plano diretor, né? Então, assim, o plano diretor ele visa mais o desenvolvimento, né, da cidade de uma forma geral, é como se fosse um projeto da cidade, né? E já o código de obras não, o código de obras visa regulamentar a construção em geral de uma cidade, não assim, a questão de zoneamento, né, a distribuição dos locais, que seria, né, a distribuição do zoneamento da cidade, onde que é área comercial, onde que é área residencial, uma área que é comercial e residencial, né, a questão de distribuição de quantos pavimentos pode em cada bairro, cada região. Então, assim, meio que é feito um projeto, um estudo visando essa situação do melhor, para visando o melhor desenvolvimento da cidade de um modo geral, né? E dessa forma, um desenvolvimento mais sustentável, de uma forma que essa cidade possa se desenvolver sem, não é nem de forma igualitária, né? Mas assim, pensando mesmo em sustentabilidade, e tanto que o plano diretor em si, ele tem que ser, quando ele é aprovado juntamente com vários outros planos, várias outras leis regulamentadas dentro do plano diretor. Então, assim, quando você coloca um segmento de aprovação para a sua cidade,
várias outras regras, várias outras regulamentações, elas têm que ser seguidas, regras de construção, no modo geral, que é o código de obras, regras de sustentabilidade, né? E aí tudo isso vai estar gerido ali, vai estar descrito no plano diretor que vai ser aprovado e vai ser elaborado, né, como um todo, conforme nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Beleza, muito obrigado pela sua resposta. E agora a gente vai dar continuidade às nossas perguntas. E sabendo que a gente sabe que o plano diretor ele não é obrigatório para todas as cidades, né? Como um todo. Então, em quais situações ele é considerado como obrigatório? Então, a questão da obrigatoriedade do plano diretor, ele passa a ser exigido com cidades acima de 20 mil habitantes, né? E também tem a situação para grandes centros, cidades metropolitanas, né? Cidades turísticas, cidades onde que tem um polo industrial muito elaborado. Então, assim, tecnicamente, meio que são cidades potenciais de ter um crescimento acelerado, ou seja, rapidamente, mesmo que ela não tenha ali é uma cidade recém-criada, mas que ela tem um potencial muito grande de estar se desenvolvendo mais rápido. Então, assim, é crucial o quanto antes, o ideal era que fossem todas, né? A cidade se tornou cidade, houve ali a emancipação e virou cidade, que ela já fosse, né, que já tivesse um plano diretor, que lá na frente você não vai precisar corrigir erros que foram executados, né, por não ter essa questão, por não estar regulamentado. Então, assim, o ideal era que fosse quanto antes, mas com relação a essa indicação aí a implantação disso, é nessa situação que eu coloquei para vocês. Entendo. E esses critériozinhos que você acabou de mencionar para a gente, que garantem que a cidade tem ou não o plano diretor, quais deles você poderia estar citando aqui para a gente, que você acabou de mencionar, para ter o plano diretor dentro de uma cidade? Alguns desses critérios. Então, na verdade, todos esses que eu coloquei aí para ter o plano diretor, né, todos eles são. O primordial é a questão dos 20 mil habitantes. Né, mas a gente tem em várias cidades do nosso município com mais de 20 mil habitantes que não apresentam um plano diretor. Até porque é muito complexo a criação do plano, né, envolve muitas pessoas, uma equipe, né, muito grande de profissionais para conseguir gerir, criar realmente, né, essa situação. E é uma situação muito técnica, né? Não é chegando assim, vamos bolar um plano diretor, não é bem assim. Né? E assim, fazer essa exigência para uma cidade com menos de 20 mil habitantes, você já gera impactos muito grandes na administração, porque eles não têm a estrutura básica para estar conseguindo aquilo ali. Né? Mas essa exigência faz-se a partir dos 20 mil habitantes. Né? Mas, assim, é aquela regulamentação que a gente tem aqui, que, assim, é exigido, mas você sabe, né? Passa, como eu falei, várias cidades com mais de 20 mil habitantes, infelizmente ainda não tem plano aprovado, né, regulamentado, e mesmo algumas que têm não levam, não fiscalizam, só tem mesmo no papel. Mas onde tem, né, as cidades que realmente têm e seguem ali, pelo menos o máximo possível, tenta acompanhar, você vê que a cidade tem um desenvolvimento, é uma cidade muito assim, mais agradável, melhor distribuída, não tem problemas, assim, por exemplo, o trânsito mais distribuído, né? A questão de calçadas, arborização, envolve muita coisa. Entendo. Então, nossa próxima pergunta, ela remete quais os itens principais que devem estar presentes do plano diretor dentro de um município, e existe alguma validade para esse plano diretor? Não, na verdade, o plano diretor, quando ele é executado, quando ele é aprovado, né, ele passa a ser para ser seguido a partir dali. Né? Mas a gente tem que pensar que, assim, ao longo de anos, né, isso deve ser revisado, normas elas são atualizadas, né, muitas coisas vão evoluindo, né, e aí tem coisas que devem ser repensadas. Então, assim, validade mesmo a gente tem que seguir conforme, né, a evolução da situação, a partir do momento que você vê, né, a necessidade de estar evoluindo com aquela questão, entendeu? Entendo.
E nessa quesito da elaboração do plano diretor como um todo, ele vai envolver alguns fatores que devem estar contando com a participação ativa da população, dos especialistas em urbanismo e até mesmo dos legisladores, né? Como que se dá essa aprovação final desse plano diretor e como que ele vai estar contribuindo para o plano diretor como um todo, essa contribuição dessas pessoas que estão lá envolvidas? Então, a situação que você colocou na pergunta, basicamente, é toda a estrutura da elaboração do plano diretor, né? Porque, quando você diz, né, primeiramente você coloca aí os cidadãos, né, os próprios moradores, né, pessoas ali que têm uma influência, que têm a necessidade, que vêm ali, que podem contribuir, participar de reuniões em câmaras municipais, reuniões em, né, prefeituras, assembleias que eles fazem para discutir algumas situações envolvidas no plano diretor, dar opinião, alguns sindicatos também, vereadores, sempre participam, né, na questão ali inicial, né, juntamente com os moradores, para cada um colocar a sua situação, o que quer, o que gostaria que tivesse ou não. Né. A partir daí, né, entra a questão técnica, né, com a equipe multidisciplinar, que tem que estar envolvida ali, com acompanhamento do arquiteto urbanista, né, para poder estar fazendo a parte técnica principal, né, e ali toda uma equipe realmente multidisciplinar, porque parte técnica de prefeitura realmente envolve todo o desenvolvimento de um município. Então, são pensadas questões ambientais, questões culturais, entendeu? E, assim, isso é muito importante. E com relação à aprovação final, né, ela se dá na Câmara Municipal dos Vereadores, né, que é a partir do momento que ela é aprovada, ela passa a ser uma lei mesmo, né, no município, que deve sim ser seguida conforme ela foi descrita naquele plano previamente estabelecido. Sim. Existe um tempo mínimo para ser produzido esse plano diretor para uma cidade? Na verdade, assim, a questão de elaboração do plano, ele é muito complexo, né? Ele é muito complicado. Então, assim, é até complicado você estipular um plano. O interessante mesmo é que ele seja feito, entendeu? Que seja feita realmente uma força-tarefa aí para o quanto antes conseguir colocar em prática. Mas, assim, um dos grandes problemas que a gente tem com a elaboração, por exemplo, de um plano diretor, é essa questão política da troca de prefeitos, vereadores de um município. Por exemplo, você inicia um plano diretor a partir de 2 anos de mandato político, né, de mandato do prefeito. Então, assim, ou com 2 anos você termina, ou com 2 anos vai estar mudando ali todo o prefeito, ou não, talvez continue, mas muda o prefeito, muda os vereadores, então muda toda uma mentalidade, às vezes tem a questão política envolvida de querer atrapalhar tudo aquilo que foi desenvolvido e começar tudo do zero. Então, tem planos aí que tem muitos, mais de 10 anos que estão assim, sendo desenvolvidos e nunca saiu do papel. Entendo. E agora, para a gente dar continuidade, antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de estar chamando a atenção de todos para poder estar nos seguindo nas nossas redes sociais, @construção mais, e acompanhar nossos conteúdos. A gente apresenta coisas muito interessantes, e além das nossas lives que acontecem a cada 15 dias. E lembrando que se você tiver alguma dúvida aí no chat, já pode estar deixando para a gente, que a gente vai estar respondendo no final dessa roda de conversa. Então, agora por se tratar, para a gente dar continuidade à nossa roda de conversa, eu gostaria de estar falando um pouco sobre a questão do plano diretor e a sua funcionalidade quanto aos aspectos políticos e a aplicação na construção civil. Esse plano diretor, como já foi dito, ele representa algumas normas para a construção. A questão é, esse mesmo, ele é seguido arduamente ou no que você julga que existe falha ou não tem falhas dentro do plano diretor? Então, na verdade, não existe falhas ali, de modo geral, no plano diretor, né? Existem falhas na elaboração, né? E é aquilo que passa dentro das reuniões, alguma coisa que às vezes foi proposta, que passa batido, que às vezes está até fora de uma legislação, né, já vigente. Então, você não pode aprovar uma lei com a diferença que propõe algo que está contra uma outra lei. Então, isso é uma falha que pode ocorrer, sim, né, durante ali a elaboração das pessoas que estão, né, bolando ali aquele plano e tal, juntando todas aquelas ideias, né, porque é realmente um arquivo muito complexo. Então, como eu falei, ele é um plano
que meio que ele gera, juntamente com a aprovação do plano, a junção, né, a criação de várias outras seções dentro de uma prefeitura que vai ser, né, que vão ser os responsáveis ali pela fiscalização, para fazer com que realmente aquele plano seja seguido, entendeu? Então vai ter a parte, né, ambiental, vai ter a parte civil, vai ter a parte cultural, né? Então tem toda uma equipe envolvida e todo um processo de criação envolvido naquilo ali. Então, se houve uma falha lá atrás, né, realmente aquilo vai ter que ser corrigido lá na frente, mas não é nada tão complexo de se corrigir, né? Com relação ali à fiscalização, como é que a gente pode fazer isso, é aquilo que eu falei desses órgãos que são criados, né? Então, se você cria um órgão, né, que é estabelecido na prefeitura, na fiscalização, para gerir a parte cultural, para gerir a parte ambiental, para gerir a parte civil, né, esses órgãos vão ser subsecretarias, né, da prefeitura que vão ficar realmente responsáveis por seguir tudo aquilo que está gerido no plano diretor. Então, com o plano diretor, você vai criar, por exemplo, o Código de Obras, né? E a partir do que foi colocado no plano diretor, que toda cidade vai ter que ter aquele Código de Obras, que foi assim assado, né, construído por todos aqueles funcionários ali, aqueles profissionais que criaram todas aquelas diretrizes para aplicar no Código de Obras. E aí, a partir disso, a seção responsável, que seria, vamos supor, a seção aqui da Flotone, por exemplo, é a Secretaria de Obras Civis, né? Que vai ali onde você faz a aprovação dos projetos, que faz a fiscalização, né, das obras da cidade, se a obra está irregular, se não está, se está com alvará de construção, né, se está tudo seguindo conforme o alvará que foi apresentado, né? Todas essas questões, elas são lá atrás estabelecidas no plano diretor da cidade, né, que elas devem ser seguidas, e a partir daí você vai seguir pelo Código de Obras daquela situação, entendeu? Juntamente com a fiscalização feita pela, né, Secretaria de Obras da Prefeitura. Né? E esse grupo, né, essa fiscalização, ela é composta também por engenheiros civis, né? Porque essas pessoas que são responsáveis por fazer esse tipo de fiscalização. Sim. Então, é muito importante que o engenheiro civil ele esteja ali atuando no momento que seja preparado o Código de Obras para ele também poder dar todo o auxílio possível e que ele seja feito da melhor forma possível, né? Com certeza, com certeza. Então, agora supondo uma situação, um engenheiro civil, ele não, no caso de um engenheiro civil, que ele não se atente ao plano diretor da sua cidade. Então, ele executa uma obra. No entanto, com o decorrer desse tempo, ocorre uma fiscalização do local. Quais as consequências que ele pode obter no momento em que ele obstruiu a existência de um plano diretor ali, um plano diretor municipal da cidade? Então, essa questão aí de não observância do plano diretor, ela se dá em várias questões. Por exemplo, uma das questões é você estar executando uma obra, né, sem ter feito um projeto previamente aprovado na prefeitura, sem estar com o alvará de construção em mãos, né, sem estar com a RT, né, então isso aí já é uma questão fora do plano de diretor, consequentemente também fora do Código de Obras. Correto? Então, assim, aí você está sujeito a várias penalizações. Primeiramente, quando o fiscal chegar na obra, né, e ele perguntar, cadê o alvará de construção? Se você não apresentar, ele vai te dar uma notificação, né? Essa notificação, geralmente, ela é acompanhada por um prazo também estabelecido ali na prefeitura, né? Geralmente 15, 30 dias para você estar dando uma resposta, né? Por que esse alvará não está na obra? Às vezes foi uma situação que você já deu entrada, mas não aguardou, ficou esperando por muito tempo decidiu iniciar a obra, mas que aquele alvará já está para sair. Então, se dentro daqueles 30 dias, que é o prazo, né, daquela notificação para você apresentar aquele alvará, você conseguir a aprovação desse projeto, você consegue, assim, né, se habilitar para continuar a sua obra, né, sem ser penalizado com nenhuma multa. Mas se você não conseguir dentro desse período, você está sujeito às várias penalidades, como embargo da construção, né, imediato, como multas, né, que a prefeitura pode colocar ali dentro do seu registro e tal. Com relação ao CREA, a mesma coisa, mas o CREA, a fiscalização é mais com base nos profissionais. Então, não envolve o plano diretor nem nada disso. Então, não vamos entrar nessa questão. Mas, também dando uma segunda possibilidade para isso aí, né, se a gente falar
de uma pessoa que está regular, né, com base no alvará de construção, por exemplo, eu dei entrada na minha obra, né, e estou seguindo aqui, eu tenho meu alvará. Mas só que o fiscal chegou lá e observou que tem algumas irregularidades conforme o projeto aprovado. Por exemplo, você tem que ter um afastamento frontal ou lateral de 1,5 m para construção residencial para abertura de janela. E, por um acaso, esse fiscal, um dia que chegou lá, ele viu essa irregularidade. Então, ele vai te questionar, ó, isso aqui está fora, né? Então, assim, você vai ter problema lá na frente e tal. Aí, dentro daquilo ali, a obra não está pronta e você vai argumentar com ele que, não sei, talvez ali não vai ser uma janela e tal, mas ali já é um erro que você está cometendo que deve ser observado e você não pode tocar ali sem estar observando essas questões, porque lá na frente realmente você vai ter problema. Porque quando você finalizar a sua obra, que você for pedir o habite, né, que a prefeitura vai fazer a vistoria na obra para ver se ela está conforme o projeto que foi apresentado, eles vão observar que aquele vão que era para ser de 1,5 m, né, ele não é de 1,5 m, né? Então, assim, eles vão questionar isso aí, não vão oferecer o habite, né, possibilitando ali a aprovação da construção, né, e a finalização geral dos serviços, né? E aí também outra questão, né, falando aí da questão ambiental, por exemplo, a questão de uso e ocupação do solo, né, a questão que você deve observar conforme o zoneamento que está no Código de Obras, né, no plano diretor, certas porcentagens de ocupação daquela área, né, às vezes a pessoa quer usar 100% do terreno, e no Código de Obras, no plano diretor, já prevê uma parcela daquilo ali para ser área verde, né, área permeável do solo. E aí o fiscal chega e observa que você ocupou 100% da área. Então é uma outra situação também negativa, que você lá na frente vai ter problema, né, e não vai conseguir o habite ali, e não vai conseguir finalizar a sua obra, vai ter problema para aquela regulamentação ali final da sua construção, né? Sim. Você tinha mencionado aqui para a gente que o engenheiro ele vai sofrer algumas penalidades com prazo de período de tempo, e em questão da atuação dele dentro do mercado, essa infração ao plano diretor pode influenciar negativamente dentro da sua função profissional como um todo? Bom, na verdade, pode, né? E principalmente devido à grande, por exemplo, você está com várias obras na cidade, mas não consegue terminar, né? E isso aí acaba virando uma cadeia, né? Porque vai ser questionado por que aquelas obras não estão sendo finalizadas, né? Então você vai ter um problema com isso aí, né? Então o que faz para a gente manter, né? A nossa linha ali, ter né, uma sequência bacana, ter uma rede bacana de clientes e tal, né, pensando em dar procedimento, terminou a obra, partiu para a próxima, ter mais indicações, está sempre fazendo e finalizando o serviço, iniciando e finalizando o serviço. Então, se você tem uma obra que é paralisada devido a essas falhas, você não consegue terminar, iniciar uma obra nova, né, com as devidas, né, sem ter dor de cabeça nenhuma lá atrás, de outros serviços que você está agarrado, né, e acaba sendo também falado entre os clientes, né? Então você fica com um cliente também que fica chateado por você não ter conseguido liberar a obra dele, ele não consegue botar para casa, ele não consegue vender a casa, ele não consegue registrar a casa, né? Principalmente se você for falar de financiamento, como Minha Casa Minha Vida, que você deve finalizar a obra, apresentar o habite, né? Então você tem que finalizar 100% dos serviços. Se você tem um problema como esse, acabou, você não consegue finalizar aquilo ali. Né? Então, você já tem um ponto negativo com aquele cliente que vai acabar passando para frente, para um, para o outro e para o outro. Né? Sim. E dando continuidade às nossas perguntas, é comum que em muitas cidades brasileiras ocorra o uso inadequado daquele solo urbano. E como que o plano diretor municipal estabelece alguma regra geral a respeito desse uso inadequado? Bom, na verdade, é aquela questão que eu te falei das reuniões prévias, né? Elas são justamente para isso. Então, aquela análise que eu te falei, cultural, econômica, ela visa justamente essa questão que você levantou,
né? Então, assim, imagina-se que em um centro industrial, por exemplo, o pessoal começa a construir vários prédios e fazer uma residência unifamiliar, por exemplo. Meio que aquilo ali é um ponto negativo para aquela região, porque meio que aquele local ali, a visão, a ideia mesmo é que ele seja um polo industrial, né? Então, assim, às vezes uma pessoa tem um terreno enorme e faz apenas uma casa para a residência de uma única família e deixa de uma indústria que possa ser instalada ali com mais de 500 funcionários, 1.000 funcionários, dependendo da área, né? Então, assim, quando você coloca um zoneamento pensando nessas características, tanto econômicas, sociais, culturais, então isso tudo é levado em conta, entendeu? Então, grandes centros também, como o centro da cidade, a questão da superpopulação, né? Acaba sendo muitas pessoas morando em uma pequena área, por ter vários prédios, várias situações dessa forma. Então, uma maneira de frear isso aí é deixar de permitir que vários novos prédios, né, com vários pavimentos, com muitas pessoas em uma pequena área, sejam construídas. Né? Então, suponhamos que a partir do momento que você chega na conclusão que aquele centro ele já está saturado, né, o que você faz? Você reduz, né, a taxa de ocupação dentro do Código de Obras. Essa taxa de ocupação ela vai influenciar diretamente na quantidade de pavimentos que a pessoa vai poder construir dentro daquele terreno, entendeu? Então, assim, chega a situações, eu vou te dar um exemplo que acho que algumas pessoas sabem, Porto Seguro, por exemplo, você só pode construir 2 pavimentos dentro de toda a cidade de Porto Seguro. É regulamentado no plano diretor, no Código de Obras, que você não pode fazer mais que 2 pavimentos. Né? Então, assim, para quem já foi, sabe que assim, é um caos de trânsito, é uma cidade turística. Né? Então, assim, se você imagina que no centro você tivesse vários prédios com 10, 15, 20 pavimentos. Então, você teria uma densidade populacional muito grande naquele espaço. Né? Então, quando você faz isso, quando você regulamenta, você faz com que a cidade até se expanda. Né? Se você não pode ter aquela quantidade naquela pequena área, faz com que você precise de mais áreas para poder construir. Então, você obriga, né, a expansão daquela cidade, daquele centro ou daquele bairro. Sim, é o caso das cidades históricas que a gente tem aqui dentro de Minas Gerais, né? Que eles viram, começa a descentralizar a área central da cidade e a ocupar as áreas ao redor. Exatamente. Então, no contexto atual, a gente pode perceber a crescente demanda por projetos e produtos que atendam à tríade sustentável, que é o ambiental, o econômico e o social. Essa tríade sustentável ela tem crescido nitidamente. Como que esse tema ele é contemplado dentro do plano diretor? Então, na verdade, a importância da equipe multidisciplinar, né, na elaboração do plano influencia diretamente isso aí que você falou. Se você faz um plano diretor só com engenheiros ali, arquitetos, sendo, né, fazendo as reuniões, tomando todas as decisões, esses quesitos que você levantou aí, eles não vão ser levados em conta, né, de uma forma eficiente, né? Talvez até que sejam, né, num acerto, né, dessas pessoas que estão ali elaborando, mas quando você participa, quando você envolve a cidade nessas questões, né, você valoriza muito mais as questões, você valoriza muito mais a tomada de decisões ali no plano, né? Então, assim, você traz as necessidades sociais da população para dentro do plano, né? Além das questões técnicas, né, que devem ser observadas. Então, assim, a questão das falhas que você colocou lá atrás era deixar de fazer a observação disso aí que você está levantando, entendeu? Entendi. E dessas questões que elas podem estar influenciando, você pode estar citando para a gente uma dessas questões que pode influenciar positivamente ou até negativamente ao caso da tríade sustentável? A questão da sustentabilidade aí, o que mais vai pegar é você deixar, né, de ter uma pessoa relacionada aí. Por exemplo, se você não tiver naquela equipe ali multidisciplinar sua, você vai ter um engenheiro civil, você vai ter que ter um engenheiro ambiental, florestal, você vai ter que ter toda aquela questão ali cultural avaliada com as associações,
todas aquelas questões. A partir do momento que você não observa isso, você tem problemas até com a população. Às vezes, um bairro, né, que alguns moradores geram alguma resistência enorme, que geram problemas, até algumas manifestações da prefeitura, pessoas muito contrárias a alguns planos, porque muitas áreas, às vezes, potenciais áreas, por exemplo, para ser centros industriais, né, costumam gerar esse problema. Você pega uma área ali que era o campo, que tem algumas pessoas que têm uma relação mais profunda com aquela área, e você propõe que aquilo seja ou demolido ou reconstruído, e vai mudar completamente, né, as características daquele local, vai perder uma identidade cultural que era ali, né, então isso gera um problema enorme. Então, se isso lá atrás, quando foi feita a elaboração do plano, fosse estabelecido nas reuniões, né, se fosse conversado previamente, talvez poderia ter sido analisado em local, né, que geraria menos impacto aí dessas questões históricas, culturais daquela população daquele local, né, que pode ser micro-região ou macro, por exemplo. Entendeu? Então, assim, isso é uma pequena situação que pode ocorrer aí nesse caso. Beleza, muito obrigado, Jorge. Aqui a gente finaliza agora a nossa roda de perguntas e abrimos um espaço também para o pessoal que está aqui acompanhando conosco na nossa live, para poder estar respondendo essas perguntas vindas do chat. E a gente vai estar começando a partir de agora mesmo. E nossa primeira pergunta, deixa eu ver aqui, a gente teve... Só um instantinho. Não. Então, nossa primeira pergunta é uma dúvida minha mesmo. A respeito do plano diretor como um todo, ele variando de cidade para cidade, mas existe alguma lei que faça igualize os planos diretores como um todo? Na verdade, não porque quando você regulamenta uma ideia, né, que é gerida por várias pessoas, o que você vai ter, né, entre planos, que você vai, se você pegar meio que uma receita de bolo, é só a ideia inicial. Então, todos os planos eles têm que se basear em uma estrutura fixa, né? Então, levar em conta, né, principalmente essas premissas que a gente falou, os aspectos culturais, os aspectos socioeconômicos, né, toda aquela distribuição ali daquele local, se tem algum quesito que deve ser observado, né? Então, se tem alguma questão histórica importante a ser avaliada, né? Então, assim, todas essas questões, elas devem ser seguidas, né? Mas isso não é lei, isso aí é usado mesmo como referência de um plano para o outro, né? Meio que aquela estrutura básica. Então, você vai pegar aquela estrutura básica e você vai aplicar para dentro da sua realidade, né? Porque também não adianta você querer colocar um Belo Horizonte dentro de Alphaville, por exemplo, né? Porque você não vai conseguir fazer milagre, você não vai conseguir implementar, né, algumas situações que vai gerar, por exemplo, prejuízo para a população. Por exemplo, às vezes você tem algumas situações em obra, né, que vizinhos tem um terreno ali que não existe construção alguma, né, mas do lado dele tem uma construção, né, que muitas vezes, né, mais antiga, é irregular perante ao código de obras, ao plano diretor, né, e aí esse vizinho se acha, né, ele se acha no direito de poder fazer igual. Ah, mas fulano não observou, não teve aquele afastamento, meio que ele acha que ele está sendo lesado, que ele está sendo prejudicado por não poder, por exemplo, usar o terreno todo, ter aquele afastamento, mas ele não queria colocar 1,5 metro, ele queria 1 metro, né? Mas as pessoas não veem, né, o benefício que aquilo traz, na verdade, para a construção em si, né, a valorização, né, que aquilo traz para o imóvel dele e para a cidade de um modo geral. Né? Então, quando você tem toda a cidade, um bairro, quando você passa no bairro todo regulamentado,
né, onde todas as casas têm um afastamento frontal adequado, todas as casas têm, são regulares conforme, né, especificam o código de obras, você vê que tem uma organização ali naquela situação, e são locais onde você se sente agradável até mesmo para você morar. Então, valoriza mais aquela situação, valoriza aquela cidade, valoriza aquele bairro. Né? Então, são situações que pode acontecer demais no nosso dia a dia, essa questão da pessoa se achar no direito porque o fulano fez, porque o fulano executou, entendeu? Sim, e esse plano diretor ele também pode estar atuando na questão da organização da cidade como um todo, na organização das construções como um todo da cidade, de forma com que elas fiquem mais organizadas, Na respeitando. verdade, é exatamente isso, né? Ele visa a organização geral, né, das construções em modo geral. Meio que assim, igual eu falei no início, é realmente um projeto da cidade, né? A partir do momento que você faz um projeto, você vai colocar ali, essa área vai ser para fazer isso, essa vai ser para fazer aquilo. E também que você faz a distribuição daquilo ali, né? Como esse centro vai ser só residencial, esse centro vai ser comercial, esse centro vai ser misto, né? Residência e comércio. Esse centro vai ser exclusivamente industrial. Então, não vai ser aprovado uma residência naquele local, entendeu? Mas o plano diretor, em modo geral, que deve ficar importante, ele não regulamenta as construções. Né? Então, é aquilo que eu falei no início. Então, quando você faz um plano diretor, você cria outros planos, outras leis, para ajudar a regulamentar aquela situação. Né? Então, quem vai regulamentar a construção de modo geral, né, o que vai gerir o que deve ter naquela obra, né, com relação às questões físicas mesmo da edificação, o que deve ter, o que deve ser apresentado na prefeitura, o plano vai jogar aquela responsabilidade para o código de obras, por exemplo. Entendeu? Entendi. Agora a gente vai passar para algumas das perguntas que estão aqui no nosso chat. A primeira é do Celso Amaral, e ele pergunta para a gente, Jorge, qual foi a sua maior dificuldade que já passou mediante do plano diretor? A questão aí de dificuldade, de modo geral, o plano diretor ele está para facilitar a sua vida. Não adianta você colocar aí que vai dificultar. Muitas das vezes o pior de todos assim que você encontra nas construções é a questão da taxa de ocupação. Porque quando você é limitado a usar, por exemplo, 80% de uma área, né, e o cliente te propõe um projeto que ele quer, né, uma situação de, vamos supor, a pessoa tem um lote pequeno, mas quer 2, 3 quartos, uma área maior e tal. Quando você tenta criar aquele projeto, né, dentro daquela área, daquela ocupação prevista no plano, ali naquele código de obras, né, previamente estabelecido, você às vezes não consegue chegar da maneira que você queria. Então você tem que chamar a pessoa e falar, olha, aquela ideia que você falou de, sei lá, 3 quartos, né, uma sala, uma cozinha, né, 2 banheiros, por exemplo, de uma forma aleatória, ela não vai ser possível devido a essa ocupação. Não cabe, simplesmente não cabe. Né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu não quero 2 cozimentos em hipótese alguma, mas aquela questão que eu falei de colocar Belo Horizonte dentro da Plutônia, entendeu? Né? Então, essa questão da ocupação do solo é uma das mais chatas. Questão de afastamento frontal, lateral, isso aí você sempre tem que observar, né? Porque é uma questão até de você melhora a ventilação, a iluminação da residência. Então, se você não fizer isso, a casa não vai ficar habitável. Né? Então, isso assim, não adianta você falar, não quero, não adianta. Né? Às vezes a ocupação total ali, o cliente bate o pé, não, eu quero construir até o limite, bola lá, quando chegar lá na frente, a gente resolve. E se você toma uma decisão dessa, você tem que tomar muito cuidado, porque uma hora que ele fala disso aí, que lá na frente resolve, mas lá na frente volta para você de novo. Você não me falou, você não deixou claro que não seria, né, possível e tal. E a gente tem que estar ciente dessas situações para lá na frente você não ser cobrado, né? Sim, e é muito importante você estar ciente de tudo que está acontecendo, como você mesmo disse, porque lá na frente vai correr o fato de você ter infrações com aquilo, e se você não se precaver antes,
isso também pode até sujar a sua carreira profissional como um todo. E agora a nossa segunda pergunta é do Gilson. Gilson Rodrigues, ele pergunta para a gente o seguinte: qual dica que você daria para quem está começando a projetar e não conhece o plano diretor da cidade, que está atuando? Então, cara, na verdade, são duas dicas, né? Se você está começando já a projetar e realmente, se você já formou, já é engenheiro civil, na verdade, né? A dica é abraçar ali, pega o plano diretor, pega o código de obras, pega toda a questão de sustentabilidade, toda a questão ambiental, dá uma lida, cara, passa a conhecer a questão dos afastamentos frontal, lateral, ocupação. Essa questão de afastamento, ela muda, né, conforme a altura, conforme a questão do afastamento frontal, se é comercial, ela vai mudar, né? Então, você tem que saber disso, porque muitas vezes você vai chegar com uma proposta para o cliente, né, quando você fizer uma reunião, você já vai ter que ter uma proposta do que você vai ser, do que vai ser projetado. Imagina que você vira para a pessoa e faz uma proposta que na hora de aprovar na prefeitura, eles simplesmente vão falar, não, mas por essa zona aqui, você não pode executar dessa forma, você teria que ter um afastamento X, você teria que ter uma taxa de ocupação de tantos por cento, e aqui você não está dentro dessa ocupação, entendeu? E aí, se você não formou, né, se você não formou e ainda não está atuando no mercado, a dica maior aí é estágio, cara. Se você procurar uma empresa, né, que possa te oferecer um estágio para você estar dentro aí no desenvolvimento de projetos, né, então automaticamente você vai pegar, né, essa questão, porque você vai ser orientado, você vai ter uma supervisão, né, quanto a essa execução de projetos, para você estar observando ali a questão das leis e as regulamentações previstas no Código de Obras e Plano, né, e dentro disso você vai estar se familiarizando com aquilo para quando você formar, né, você já ter uma base maior para você ter essa tomada de decisões mais segura, né? E aí nunca deixe de conhecer, velho. É como se fosse um livrinho ali que você tem que ter e estar tá sempre ciente daquelas situações. Não é tão complexo. É uma taxa de iluminação, por exemplo, que você deve observar em todos os ambientes, né? A questão de afastamentos, a questão de ocupação, né? Conhecer zoneamentos, né? Se é uma área comercial, industrial, a questão da taxa de ocupação, do coeficiente de ocupação, né? Aquela questão que eu falei dos pavimentos, né? Porque daqui a pouco você está fazendo um prédio aí de 10 pavimentos numa área que o coeficiente de ocupação não permite, né? Então, é aquela questão que eu falei, lá você apresenta uma proposta que é inviável. Sim. Sim, muito bom. E agora, a gente dando continuidade às nossas dúvidas dos nossos telespectadores, a gente tem a dúvida da Fabiana Martins, que agradece primeiramente, parabeniza a gente pelas suas colocações. E, em sua opinião, quais as maiores empecilhos que uma cidade de pequeno porte tem em criar um plano diretor? Então, na minha opinião, corpo técnico, cara. Corpo técnico porque, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, você ter vários profissionais, né, focados ali em desenvolver meio que um sistema, meio que desenvolver realmente o desenvolvimento de uma cidade, como ele vai ser realizado, né? Então, isso não acontece da noite para o dia. Né? Então, uma cidade pequena, né, fica até difícil a gente quantificar em habitantes, igual aquela questão de 20 mil habitantes. Muitas das vezes você pega cidades de 20 mil habitantes e tem apenas um profissional, dois profissionais de engenharia civil, né, isso dentro do corpo técnico da prefeitura, né, porque isso é feito, elaborado dentro da prefeitura. Né? Então, assim, é o órgão municipal que vai estar ali fazendo aquela organização. Né? Então, como por exemplo, aqui no Itaú a gente tem a AMUC, né? Que são vários profissionais, né? De engenharia civil, engenheiros eletricistas, florestais, né? De toda a gama ali, né? Que vai estar fazendo essa questão. Porém, você tem toda uma demanda já estabelecida dentro daquela associação, né? Então, eles já fazem os serviços pré-estabelecidos e assim, já é uma demanda muito grande. Então, você imagina eles terem que parar, né? Você ter que disponibilizar uma equipe para estar ali fazendo todo aquele estudo, todo aquele desenvolvimento, demanda uma carga horária de trabalho muito elevada.
Então, se aquele município, que já é pequeno, só tem 2 profissionais, você imagina as outras demandas do município, né? As elaborações de outros projetos, né? Captação de recursos, essas coisas, ela acaba ficando ali, né? Ou você dedica para uma coisa ou outra. Então, não tem mesmo corpo técnico para estar fazendo esse desenvolvimento. Sim. Agora a gente passa para a nossa próxima dúvida, que também é do Celso Amaral. E, primeiramente, ele agradece pelo evento, um excelente evento. E sobre as cidades que copiam um plano de diretor de outra, quais as principais consequências disso? Rapaz, aí você tocou na ferida agora. Então, aquela questão que eu te falei da referência, né? Você tem que ter realmente uma referência de coisas que foram bem feitas e que deram certo, né? Mas não significa que algo que deu certo para você vai dar certo para mim, né? Cada um tem seu reloginho ali, né? Então, se você copia o plano diretor de outra cidade, né? E não observa aquelas questões que eu te falei, culturais, socioeconômicas, né, ambientais daquela região, não adianta, porque não vai acontecer. Né? Então, assim, por exemplo, às vezes você coloca no plano diretor ali uma questão até de causas naturais. Estou falando, você tem um rio que atravessa o centro da cidade. Né? Então, o Castro Pires, né, que é um bairro, né, afastado lá muito próximo do rio, já tem um tempinho que isso não acontece, mas tem vários problemas com inundações, já teve vários problemas com inundações. Né? Então, se você prega ali o plano diretor, você copia o plano diretor de um local que não tinha um rio, não tinha essa perspectiva, não pensou naquilo, e acaba passando batido nisso aí, é uma falha enorme que vai, né, trazer risco para várias vidas, poder ocasionar vários problemas, vários prejuízos para o município. Entendeu? Sim, e aí prejudica até o social das pessoas, né? Trazendo desconforto social e ambiental e vira toda uma bagunça para a cidade como um todo. E agora, ainda dando continuidade, a gente tem a pergunta da Daiane, Daiane Caldeira Martins, e ela pergunta para a gente seguinte, pela sua experiência profissional, você já se encontrou com alguma dificuldade em compatibilizar o projeto com o plano diretor? Que não tenha tido solução ou que tenha sido difícil de ser solucionado? Então, boa pergunta aí, Daiane. Na verdade, a dificuldade maior em solucionar um problema desse tipo não está nem em se adequar ao plano diretor, mas em o cliente aceitar a sua solução. Né? Igual eu te falei, a questão da ocupação, por exemplo, né? Tem cliente que simplesmente não quer que você reduza. Né? Ele não entende essa questão, ele quer, pronto, e acabou. Mas você tem que colocar seu lado profissional na área também, né? Porque não é ele que tem que querer, porque é seu nome que está ali. Né? Você não vai fazer um projeto fora daquilo que está estabelecido no plano diretor. Né? Então, assim, são itens, né? Essa compatibilização, né? Na verdade, não é difícil você se adequar ao plano. É difícil você se adequar sem abrir mão de alguma coisa. Né? Então, a dificuldade está em você explicar para o seu cliente que ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, a questão de iluminação e ventilação, né? Que muitos dos prédios é comum a utilização de claraboia, né? Para fazer essa ventilação, às vezes, muitas vezes indireta, né? Nas edificações. E aí a pessoa tem, eu não quero, essa claraboia está muito grande, reduz, faz o mínimo. Mas muitas vezes aquele mínimo não vai ser suficiente para atender. Né? E a pessoa tem essa dificuldade, né, de entender que realmente é necessário fazer daquela forma. Né? Mas às vezes visa muita questão financeira, né, querendo um lucro maior, querendo um apartamento maior, e deixa a desejar nessa questão de qualidade. Entendeu? Sim. E em questão das cidades que têm um número inferior aos 20 mil habitantes que são necessários para o plano diretor, qual o caso de exceções pode haver um plano de diretor para essas cidades pequenas? Na verdade, é aquela questão que eu coloquei quanto antes, né? Quanto antes você conseguir elaborar, melhor. Mas a questão do corpo técnico volta a assombrar novamente, porque a cidade muito pequena, ela não tem a condição de dispor, sei lá, 5 profissionais ali, né? Incluindo um arquiteto, urbanista, um engenheiro civil, por exemplo, né? Pessoas da área social, cultural, né? Ambiental, principalmente, para estar ali fazendo reuniões consecutivas, muitas horas de trabalho para estar elaborando esse plano.
né? Igual eu falei, tem outras demandas que não podem deixar de seguir, né? Então, assim, o corpo técnico limitado é realmente um empecilho. Mas quando eu coloquei para você lá das cidades que são pequenas, mas que são grandes potências, por exemplo, ou ao lado da cidade, uma metrópole, por exemplo, né, que ela tem, ela pode prejudicar o desenvolvimento daquela outra cidade, né, trazer alguns problemas, pode ser feita até uma compatibilização entre as duas, né, ceder corpo técnico, né, ajudar. A questão da cópia do plano, por exemplo, né, igual você mesmo falou, ela pode ser levada em conta para melhorar aquela situação, mas ela deve ser avaliada com cuidado para não trazer problemas também, como eu te falei, daquela questão dos erros, das falhas que não são corrigidas dentro do plano. Né? E aí, quando você tem uma cidade potente, uma cidade turística, né, que se lançou e está ali, aí você já vem no aspecto financeiro, que aquela cidade vai ter condições de contratar um corpo técnico específico para fazer a elaboração desse plano. Aí você não vai precisar dispor dessas pessoas, mas só que isso deve ser levado para frente com muito cuidado, porque quando você traz profissionais de fora que não conhecem a realidade do município, né, às vezes as falhas são mais comuns ali dentro daquela elaboração do plano, justamente pelas pessoas não conhecerem a real situação do município, entendeu? Por isso que a participação das pessoas, né, dos habitantes ali daquela região é de extrema importância. E em relação àquelas cidades históricas que tem aquela questão de ter aquele tombamento de algumas ruas como um todo, que não podem ser mudadas nem nada, como que o plano diretor lida com isso quando o engenheiro vai tratar com uma construção ali, mas essa construção ela não está tão pertinente com aquilo que está dentro daquele padrão histórico que está ali inserido? Na verdade, é o próprio plano que vai regulamentar que aquela obra está irregular. Né? Então, parte daí. Né? O que é referência para a atuação dos fiscais mesmo é aquele código, né? É um código que foi desenvolvido, né? Onde que lá está escrito que ele não poderia ter feito aquilo. Né? Então, a primeira ação é identificar isso quanto antes, né? Para reduzir o dano, né? Daquela parte, para a pessoa também não ser lesada, porque não justifica eu iniciar uma obra aqui e na hora que eu for finalizar ela, o fiscal chegou lá e você executou a obra toda errada, e fica aquela questão, também não vou demolir, e vai para a justiça, aquela coisa. Então, uma fiscalização eficiente do município, ela evita esse tipo de transtorno, né? Então, uma obra que está ali com 2 meses, 3 meses, e a pessoa já identificou que ela está irregular, né? Então ela não poderia estar sendo feita daquela forma, de imediato, o ideal era que fosse feito o embargo, né, para poder estar acontecendo as devidas alterações para adequação ao plano. Sim. E agora, uma das últimas questões que a gente está tratando é uma mesmo que uma dica que você deixa para a gente que está estudando a engenharia civil ou quem já está quase chegando para atuar dentro do mercado de trabalho, como que eles devem prosseguir a partir daí, em relação à análise do plano diretor, como profissional, como todo? Então, a questão que você deve levar em conta, primeiramente, é conhecer, né, toda aquela situação ali, estar ciente de quais são as regras que você deve estar acompanhando para poder estar fazendo o seu projeto na área, se naquela zona você está fazendo da forma que pede, né, no plano e no código de obras, né, então, assim, realmente é conhecimento. Né? Como você adquire esse conhecimento, aí vai de cada um. Né? A principal dica é o estágio, né? Como eu falei lá atrás. Procure um estágio, né, onde você possa estar conhecendo projetos, executando projetos, se familiarizando com projetos, né, e se familiarizando com soluções. Né? A partir do momento que você enfrenta o problema no estágio e você consegue ali essa questão mesmo de um projeto que não está regular, né, e você passa a adequar aquele projeto, você já passou por um tecido ali que vai ficar gravado, né? Então, assim, numa próxima situação, você já vai estar vacinado, você não vai passar por aquele tipo de problema. Né? Então, assim, estágio e conhecer mesmo, não adianta. Né? Valoriza, sim, o estágio, porque é importante. Né? Não adianta você fazer aquele estágio ali só de papel, não, porque quando você sair, realmente você vai sentir ou insegurança ou uma dificuldade na hora da tomada de decisão. Sim.
Muito importante mesmo se atualizar também, manter-se sempre atualizado do que está acontecendo no mercado de trabalho, o que está mudando na construção civil como um todo, para a gente também poder estar sempre buscando inovar e dentro das regras que são impostas para a gente, como plano diretor, por exemplo, né? E agora a gente tá chegando no fim e a gente vê alguns comentáriozinhos aqui em relação à nossa live, como o da Jaqueline Coelho, que ela parabeniza você e nós e toda a nossa equipe que está aqui hoje presente, ao Marcos, que também está aqui agradece para a gente, o Gilson, que parabeniza pelo apoio, e o Celso Amaral, que também agradece e parabeniza por todo o evento como um todo. E agora eu deixo a palavra para você poder falar para a gente como que foi esse bate-papo aí conosco, o que você espera, se alcançou aquilo que você buscava aqui dentro dessa conversa, se foi de bom proveito para você. A palavra é toda sua, Jorge. Não, na verdade, eu que refaço a pergunta para vocês aí, né? Espero que tenha, né, que eu tenha contribuído aí com a formação de vocês e que eu possa ter esclarecido algumas situações, né? Assim, coloco à disposição aí para algumas situações. O pessoal tem meu e-mail, se quiser mandar aí alguma, né, mais alguma questão aí que a gente possa conversar depois, esclarecer, né? Ter acesso a algumas questões. Às vezes você já teve algum probleminha com o código de obras, não entendeu alguma situação, né? Se quiser me mandar uma mensagem lá, a gente pode estar tentando esclarecer qualquer dúvida que ficou nessa situação. Né? Agradeço aí a todo mundo que estava acompanhando aí, deu os parabéns aí, que gostou da nossa conversa. Né? E assim, hoje eu estou feliz que hoje foi um dia especial, né? Que dá para falar que o Galo ganhou mais uma, campeão, né? Então, assim, agora é festa mesmo e é isso aí. E já pronto para o sextão, né? Uau, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Então, pessoal, eu gostaria de estar agora agradecendo a todos vocês aqui que estavam aqui participando da nossa live de hoje. E, em nome do projeto Construção Mais, agradecer a participação do engenheiro Jorge Wilson, que contribuiu com essa enriquecedora troca de conhecimento aqui para nós. O meu muito obrigado. E gostaria novamente de enfatizar a todos vocês que acompanharam nesse nosso conteúdo, que existe outros conteúdos como este em nossas redes sociais, @Construção Mais, e te faço um convite a vir participar conosco das próximas lives que a gente vai estar realizando dentro de 15 em 15 dias. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal.